Salve irmãos, com a paz do Senhor, que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um. E estamos aqui e damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo quanto vai fazer na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, porque Ele é digno de honra, glória e louvor, e eu dou graças a Deus pela sua compaixão e a sua misericórdia para com todos nós. E te dou graças, Pai Santo, em nome de Jesus. Portanto, vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, leva-me os olhos para os montes, onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele que confio, é nele que eu tenho a certeza e a alegria da salvação. E agradeço ao Senhor, porque nós vivemos numa geração de ouro. Para quem conhece a vida dos cristãos, sabe que não é fácil, nem foi fácil, principalmente na antiguidade, onde os cristãos eram provados na arena, a ser provados pelos leões, comidos, torturados, e eles resistiram. E, portanto, nós hoje em dia, que basta só assistir a um culto, buscar a Deus nesse culto, e as pessoas mesmo assim se cansam disso. Portanto, se nós imaginarmos aquilo que passou, por exemplo, até a própria Bíblia, para chegar aos nossos dias hoje, se vocês estudarem um pouquinho, vai ver que foi sofrimento de sangue que eles passaram para que nós tivéssemos acesso à Bíblia, escrita em português e outras várias línguas. Portanto, não foi fácil. Hoje que é que temos facilidade? As pessoas parece que esquecem de buscar a Deus. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque está escrito na palavra do Senhor que nem cai um fio de cabelo, nem uma folha de árvore sem a permissão de Deus. Também vemos em Jó que o inimigo não pode tocar o Jó sem primeiro ter a autorização de Deus. Portanto, se tudo está no controle de Deus, nós só temos que crer e acreditar. E depois Deus, Todo-Poderoso, faz o resto. Portanto, damos graças a Deus por isso. Amém? Portanto, Deus é maravilhoso, é conselheiro, é príncipe da paz. E eu dou graças a Deus por um dia Ele se ter dado a conhecer, onde eu andava como ovelha sem pastor, mas o Senhor me resgatou e hoje estou aqui a levar as boas novas do Senhor com alegria, com paz, com tranquilidade, com esperança, com amor, com fé. Portanto, é isso que faz toda a diferença. E eu dou graças a Deus por isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5. O livro de Malaquias é muito conhecido por causa de Malaquias 3, 7 em diante, porque eles, infelizmente, fazem muita manipulação. Alguns, não é todos, mas alguns fazem manipulação sobre estes versículos de Malaquias, que é o capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas nós não estamos aqui para buscar isso, estamos aqui para buscar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E a palavra do Senhor diz em Malaquias 3, 5, diz assim: Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista, e o seu salário, e a viúva ou órfão, que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Portanto, nós vemos nos dias de hoje pessoas interesseiras, pessoas egoístas, que, em vez de ajudar ao próximo, talvez era muito fácil ajudar. Há pessoas que têm tanto, mas para ajudar, são capazes depois de deixar o dinheiro para os descendentes deles, ou não descendentes, andarem em guerras uns com os outros, por causa das partilhas. E alguns até às vezes nem passeiam, nem comem, nem bebem, como deve ser, por causa disso. Nem têm às vezes até os bens que precisam. Mas também não estamos aqui para julgar para ninguém. E a palavra do Senhor diz: Chegar-me-ei a vós
para juízo. O Senhor é que fala isso. Que sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Há pessoas que fazem feitiçaria e acham que isso é normal. Nós vimos aqui que o Senhor diz contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Há muita gente que acha que isto é normal, vivemos num país democrático, tudo pode fazer, tudo pode acontecer. E vemos aqui que não é bem assim, não é? Contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista, aquelas pessoas que trabalham, eles são defraudados, são enganados, mas o Senhor diz que vem como testemunha veloz. E, portanto, aquele que também contra a viúva, contra o órfão, contra o que perverte do direito do estrangeiro. Portanto, são pessoas que não temem a Deus e depois fazem tudo e mais alguma coisa. Agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer a nossa parte. Quem está a fazer errado, que continue a fazer. Porque um dia mais tarde irá pagar isso tudo. Com juros, correção monetária. Agora, aqueles que são tementes a Deus não vão fazer isso. Então eu estava a falar com a minha esposa que eu, quando era empresário, os piores empregados que eu tive, infelizmente, foram evangélicos. Portanto, há aqui partes que diz que eles têm que obedecer aos seus senhores como se obedecessem a Deus. E há muitos que não fazem isso. Não vale a pena nós sermos egoístas, não vale a pena nós queremos ser mais que os outros, porque todos irão pagar um preço. Ou alto ou menos alto, vai depender dos arrependimentos ou não, mas uma coisa é certa, ninguém fica sem pagar nada, seja lá o que forem. Tudo vai ter que pagar o seu preço. E, portanto, nós que estamos tementes a Deus, só iremos fazer aquilo que Deus nos manda e esquecer aqueles que não estão a fazer. Portanto, a palavra do Senhor nós falamos. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quer ouvir, não ouça. Porque Deus, como a forma disse, Deus não força ninguém. Mas Deus, Ele é Deus de amor. Atenção. Mas Ele também é fogo consumidor. Porque para Deus nada fica esquecido. Mas Ele é o Deus maravilhoso, o Deus conselheiro, príncipe da paz. Ele quer fazer o bem a todos. Mas nem todos o querem, infelizmente. Portanto, vamos dar graças a Deus por isso. Fiquem ligados no culto. Quem sabe Deus quer entregar a sua vitória hoje. Eu não sei nada. Deus é que sabe. E se nós ficarmos ligados, iremos receber. Se não ficarmos, paciência. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente. Um culto maravilhoso. Pastor Rosemary vai estar aqui a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós estaremos aqui sempre para fazer aquilo que Deus nos manda, não aquilo que nós queremos. Nós não queremos nada. Deus é que quer tudo. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vossa vida com um culto maravilhoso. Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é fiel em todo tempo. Pai, Jesus. Que o Senhor possa estar operando, trabalhando. Operando, Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? Já cá estamos de volta, graças a Deus, e que Deus possa estar operando nas nossas vidas, nas vossas vidas, porque grandes coisas Ele tem para fazer. O nosso Deus, Ele é fiel, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que pode mudar, que pode transformar, Ele é um Deus maravilhoso. A confiança no Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Vamos confiar no Senhor, vamos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, porque Ele é fiel em todo o tempo. Então eu creio que vocês estão felizes assim como nós, com Jesus, feliz com Jesus, e vamos
Vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dele, porque ele é fiel, e assim ele será engrandecido, ele será exaltado. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus, ele é fiel em todo tempo. Graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de desfrutar, né, o privilégio de desfrutar este Deus maravilhoso, tudo que ele faz e como ele faz. Nós somos felizes porque temos Jesus. E com Jesus, nós saltamos muralhas. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. Com Jesus, as coisas mudam na nossa vida. Então, deixa Jesus trabalhar, porque ele tem o melhor. Amém? Glória a Deus e aleluia. Jesus é fiel. Eu já estava com saudade. Vamos lá louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor porque ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Segundo ele viu grande amor, dando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Ele passou por ele, sentiu paixão. A rosa murchando, sangrando, levando em dor, tendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que os magoou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, ele sorrindo, ouviu solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de luz, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, e até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor, uma flor. Ó Deus. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, e dias morrendo, ouviu solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor, uma flor.
Exaltado é o nome do Senhor, nosso Deus maravilhoso. É um Deus que tudo pode, tudo muda, que tudo transforma. Este Deus que derramou o sangue dele por amor a nós, porque ele morreu por nós. Então, vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa, estar operando na nossa vida, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está no controle de tudo. Jesus é bom. Ele é fiel em todo o tempo. Glória a Deus e aleluia. Vamos louvar a Ele. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua obra em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua obra em meu rosto brilha, até que o
meu rosto brilha. Aleluia! Este Deus maravilhoso, este Deus, glória a Deus e aleluia. Jesus, Ele é fiel, Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele é um Deus zeloso e Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso, o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, para sempre te adorar. Elevo-me as mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, a sempre te adorar. Elevo-me minhas mãos, Senhor, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, oh, digno é o Senhor, oh, elevo-me em minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor, mas
mas ressuscitou. A Deus, digno é o Senhor, tu és digno. Sim, Jesus, sim, porque Ele vive. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Este Deus que muda a história. Este Deus que opera maravilhas. É este o Deus. Eu sou muito grata ao Senhor. Sou grata porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Nós temos desfrutado do melhor desta terra. A cada dia que passa, Deus nos dá prova daquilo que Ele é, como Ele é. E Ele cumpre as promessas na nossa vida. Pode ter certeza, quando o Senhor, está escrito lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Pode ter a certeza disso, porque na verdade o nosso Deus, Ele nos protege, Ele estende a tua mão sobre os nossos, sobre cada um de nós, né? Eu estou muito feliz pelas maravilhas que Ele tem feito, pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida. A cada dia que passa, agora esta semana meu esposo fez aniversário, fez anos, 65 anos de alegria, de força, de coragem, de determinação, 65 anos do qual o Senhor derramou sobre ele, né? A força, a coragem, a determinação, a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na palavra dele, temor à palavra dele, né? Como eu disse aqui no dia que os meus filhos estavam cá, tivemos um jantar, depois cantamos os parabéns, e eu disse, foi um bom filho, um bom irmão, um bom marido, um bom pai, um bom sogro, e um bom avô, e um bom compadre. Então, ele é bom em tudo, graças a Deus, né? Ele recebeu muitos parabéns, até na quinta-feira ele recebia parabéns, muitos. Ainda hoje, ele está dizendo que ainda hoje recebia os parabéns. Então, foi muito. Então, foi o que eu disse, amor, olha, isso é porque você é querido, e porque as pessoas gostam de você. E porque as pessoas veem a tua integridade, como você é, o que você é. Porque nós temos que ser referência. Nós temos que pregar a palavra de Deus, mas temos uma longa caminhada pela frente. Então nós temos que ser referência. E automaticamente, dia após dia, a pessoa às vezes conhece a pessoa em um dia. Um dia é pouco, mas ao longo do tempo que vai passando, você vai conhecendo, né? Então, o que nós temos que ter é o amor dentro do nosso coração. Graças a Deus, Deus me deu esta bênção, né? Eu posso dizer que eu tenho um marido maravilhoso. E como eu disse, um pai, foi um filho, é um genro. É um genro também maravilhoso, é um cunhado, as cunhadas todas, ai, que sorriso tão lindo, cunhado. A minha irmã não é mais velha, que eu sou a mais velha, né? Mas todos ali acarinhando ele. Então ele realmente, ele é agraciado. Deus me deu o privilégio, né, de conhecer esse homem íntegro, do qual Deus me deu esse privilégio. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida dele, proporcionar as alegrias, e tenha certeza que Deus tem grandes coisas na tua vida. Ainda é pouco aquilo que você está vivendo, porque você vai viver ainda grandes coisas. Você vai viver
coisas que você não imagina e que depois você vai dizer como é possível, mas é possível. Ao longo desses dias, tive algumas experiências com Deus, experiências maravilhosas, que ele até falava assim, então filha, você não vai dormir? E não, eu dava 1, 2, 3, 4, 4h30, então filha, você não vem? Não, daqui a pouco eu já vou. Pronto, quando eu fui deitar era perto das 6 da manhã, só tirei um cochilinho, mas não estava nada cansada, pelo contrário, eu estava renovada, porque o Senhor me deu experiências maravilhosas, o Senhor me deu experiências boas, o Senhor falou comigo, o Senhor fez maravilhas. Enquanto eu estava louvando, glorificando, para mim foi uma vigília. Estava louvando, glorificando a Deus, orando, buscando na palavra, intercedendo. Olha, eu amo fazer isso. E assim, tem horas que me dá vontade até de abrir a porta e ir lá para fora para louvar a Deus. Porque eu quero abrir a minha boca para louvar a Deus. Eu amo fazer isso. Seja de noite ou seja de dia. Eu estou lá fora com o sol, eu estou orando, pedindo, louvando, agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem dado. E não só as bênçãos, o livramento, não só as nossas vidas, como aos nossos e como a todos aqueles do qual eu não conheço, mas que o Senhor já está dando livramento, porque eu sempre que oro, eu peço, Senhor, vai de encontro àquela pessoa que está precisando de um livramento, vai de encontro àquela pessoa que precisa de um socorro, de que precisa de uma provisão. Então eu não especifico quem é, e o Senhor, Ele é fiel para cumprir, né? Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então vamos lá, abrir a nossa Bíblia, glória a Deus. Olha, o Senhor colocou no meu coração e é isso que eu vou fazer, porque é aquilo que Deus coloca no meu coração e é que eu tenho que fazer, né? Vamos lá. Em João, no capítulo 4, fala sobre a água viva. Essa é a água que nós temos que beber. A água que nós temos que saciar a nossa sede. Nós temos a água que bebemos, mas Jesus é a fonte de águas vivas. E Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo 4, que fala do diálogo de Jesus com uma samaritana. Amém? Então, é a oportunidade desta mulher. Ela teve uma oportunidade. Eu chamo disso oportunidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos dá oportunidades. E se nós aproveitarmos as oportunidades que o nosso Deus nos dá, nós vamos ver as coisas acontecer na nossa vida. Então, vamos deixar que Jesus faça, que Jesus mude a história. Coloca na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? Então, vamos lá? Glória a Deus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber, que sou mulher samaritana?
Porque naquela altura os judeus não falavam, não se comunicavam com os samaritanos. Pelo contrário, ignoravam os samaritanos, né? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Que coisa linda. Amém. Exaltado, glorificado, engrandecido é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória. O Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz. Pelo teu sangue derramado, através do teu sangue, somos justificados, purificados, redimidos, Senhor. Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador. Espírito Santo que ensina, que exorta, que disciplina. Espírito Santo amado, companheiro. Venha nessa hora, Espírito Santo. Usa a minha vida como canal de bênção nesta hora, Espírito Santo, para a edificação das nossas vidas nesta noite. Papai querido, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para poder fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, para a edificação das nossas vidas. Senhor, dá sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, a cada vida que está assistindo, que posteriormente irá assistir, que estão a assistir, que nesta hora, Pai, o Senhor possa derramar sobre essas vidas o Espírito Santo para poder entender o teu propósito, Pai. E o teu nome seja engrandecido, meu Senhor. O teu nome seja glorificado, meu Senhor. Te agradecendo desde já, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Aqui, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar
por Samaria. A primeira lição que nós temos aqui nessa mensagem é daquilo que é necessário na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida é necessário passar por determinadas situações. Por quê? Porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor nos mostra, porque o Senhor fala conosco e muitas vezes continuamos teimando. E quando nós passamos por uma situação, eu costumo dizer que toda situação que nós passamos é para um aprendizado. É como se fosse o deserto, né? Nós estamos passando pelo deserto, mas estamos sendo moldados, estamos sendo ensinados. Isso é como uma escola. Você faz as provas, mas não é aprovado. Aí vai para, lá no Brasil chama recuperação. Aí você volta novamente para a recuperação, fazer daquelas matérias, para ver se dá uma última oportunidade para você passar. E Jesus está sempre nos dando a oportunidade, que é aquilo que eu falei há pouco tempo. A oportunidade é necessário, né? Mas quando Jesus nos der a mim e a vocês a oportunidade, temos que aproveitar essa oportunidade. E aqui era necessário passar por Samaria, porque havia um propósito, porque o nosso Deus ele está contemplando o nosso andar, o nosso levantar, o nosso agir. Tudo que nós fazemos, o nosso Deus está contemplando tudo. Até os nossos pensamentos e o nosso coração. Nós podemos pensar e ter no coração, não verbalizar nada, mas Jesus está sondando tudo, porque Ele sonda. Então é por isso que nós temos que nos policiar, nós temos que aprender a amar, a perdoar, né? E a cumprir a vontade dele. Então aqui era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Outra lição que nós temos aqui. Os discípulos, o fato dos discípulos ter ido comprar a comida e não ficar nenhum deles com Jesus, é que quando Jesus tem propósito numa causa, ele permite que a pessoa fique só, para que ele possa entrar. Quando Jesus tem propósito, ele permite aquela situação em que haja aquele encontro com Deus ali. Porque o próprio Deus vai fazer com que as coisas possam acontecer e vai mover o Espírito para que possa acontecer algo que o Senhor tem para a nossa vida. Então era preciso. É a segunda lição. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então aquela mulher ficou assim, pensando como é que ele, sendo judeu, está se comunicando comigo, que sou samaritana, quando naquela hora que ela escolhia, era a hora que não tinha ninguém ali. Porque se ela fosse na hora que tinha outras pessoas, eles começavam a falar, a maldizer, a fazer coisas, a humilhar aquela mulher, né? A desfazer dela por ser samaritana, né? Mas Jesus, ele aboliu tudo isso até naquela altura e até hoje. Por isso que ele diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Ele não fala quem é o próximo. É um ser humano. Ama o próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, ame a teu irmão, a tua irmã. Ame ao teu próximo, mesmo que você não conheça. Ame ao teu inimigo. Né? Deus, ele tem um processo para fazer na nossa vida. Então nós somos moldados. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, aqui quando ele disse para a mulher, quando a mulher perguntou por que ele se comunicava, é uma outra lição. Uma outra lição para que nós possamos entender que não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas em todas as hipóteses. Seja rico, seja pobre, seja milionário. Seja quem for, seja alguém que te humilha, não podemos fazer acepção de pessoas. É a terceira lição, é a terceira, né? E a quarta é essa aqui. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta outra lição é o dom do discernimento. É nós entendermos as coisas. É sermos espiritual e não carnal. Eu sempre falo que a carne não é compatível ao espírito. Não é compatível. A carne leva à morte, o espírito leva à vida. Se nós, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não vivem segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, se nós vivemos em Espírito, não há condenação contra a nossa vida. E viver no Espírito é cultivar dentro do nosso coração o fruto do Espírito. A longanimidade, a benignidade, a humildade, a temperança, o domínio próprio. Gente, o domínio próprio é algo que nós temos mesmo que cultivar no nosso coração. Quando nós temos domínio próprio, nós não nos levantamos contra ninguém, nós não falamos de ninguém, nós não fazemos nada que vá atingir as outras pessoas. Essas pessoas podem ser quem for. Pode ser alguém que esteja ali falando um monte de coisa contra a tua vida. Mas o domínio próprio faz com que nós possamos ter autocontrole. Então é preciso nós termos e ter o discernimento. Porque aqui com discernimento nós sabemos, Jesus é a fonte de águas vivas. E aquele que bebe da fonte de águas vivas jamais precisará de nada. Por quê? Águas vivas faz com que nós possamos, né, estar cada vez mais fortalecidos. E o que acontece? Nós temos uma confiança em Cristo que não tem nada que possa nos abalar. Como aconteceu aquilo da pandemia, quando aconteceu aquilo da pandemia, eu já estava avisada há alguns anos atrás. O Senhor começou a me avisar desde 2018, só que Ele não me disse que era uma pandemia, Ele só me disse para preparação, que haveria tempos difíceis. E eu estava mentalizada, meu esposo também, e quando chegou nós estávamos preparados. Então nós temos que estar preparados para quando vir as adversidades, nós fazermos o que é necessário, né? E Ele falou isso, né? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Agora que vem o espiritual, mas aquele que beber da água que Ele der, nunca terá sede, porque a água que Ele der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, essa é a quarta, né? Agora vamos entrar na quinta lição. A quarta lição
é sermos espirituais, para nós conseguirmos ter discernimento. Agora, a quinta lição. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui, quando esta mulher respondeu, houve o quê? Houve uma verdade. Nós temos que ser verdadeiros, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, né? Que seja honesto em tudo, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja de boa fama. Então, há pessoas que dizem assim: eu quando me converti, eu e o meu esposo, nós ouvimos assim: ah, não, é uma mentirinha. E meu esposo e eu dizia: não, mentira é mentira, verdade é verdade. E muita gente ficava chateado com a gente, mas a gente não tinha problema, podia ficar chateado, mas a gente ia manter ali a nossa integridade. Porque assim, não adianta eu arranjar uma mentira para dar um jeito numa situação para mim, ou para me beneficiar. Mas muitos arranjam uma mentira para se beneficiar, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser honestos, nós temos que ser francos, e é isso que Jesus quer de nós, né? Isso é a quinta lição, né? E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Quando Jesus tem um encontro conosco, as coisas mudam na nossa vida. Quando Jesus tem um encontro conosco, nós vamos deixar aquela mentalidade de quando éramos escravos de Satanás. Qual é essa mentalidade? A mentalidade da vontade da carne. E vamos viver em espírito. Porque quando vivemos em espírito, nós olhamos para o Cristo vivo, o Redentor, o digno de toda honra, toda glória. E é Ele quem muda, e é Ele quem transforma. Basta uma palavra dEle para tudo mudar na nossa vida. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não podemos estar em cima do muro. Nós temos que decidir ou seguimos a Cristo ou não. Porque ficar em cima do muro é perigoso. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele diz lá no louvor do Fernandinho: desde a antiguidade, nunca se viu, nem conheceu ninguém além de ti. Desde a antiguidade, nunca se viu um Deus poderoso como nosso Deus. Ele é o único digno de toda honra, toda glória, né?
Nós não podemos adorar a nada, idolatrar a nada. Nós temos que adorar o Deus vivo, a Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, para derramar o sangue, para poder justificar as nossas vidas e para nos redimir do pecado, para nos dar a oportunidade de sermos felizes, felizes com Cristo. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Alongou-se um pouquinho, mas quando a gente tem que fazer, né? A gente tem que testemunhar. Não adianta eu estar pregando a palavra, falando de Jesus e não conto nada que Jesus faz comigo. Não. Sabe por quê? Porque pode fazer com vocês também. Jesus é para todos. Todos podem desfrutar do milagre. Basta que queira. Nós temos que ter o que? Intimidade. Para nós termos um grau de intimidade com o nosso Deus, nós precisamos nos santificar. Sede santos. Buscar a santificação. Quando nós buscamos a santificação, nós começamos a ver a nossa vida florar, prosperar de uma maneira tão abundante que a gente fica, meu Deus, eu digo a vocês, viu, esses dias foram maravilhosos. E ele e o meu esposo também é testemunha disso. Como é que Deus moveu de uma maneira assim, mas ele tem mostrado, como é que ele diz assim, para vocês verem que eu sou contigo. Apenas se preocupe em pregar a minha palavra. Apenas se preocupe em fazer a minha obra. Porque eu vou fazer acontecer na tua vida. Amém? Então vamos orar. Jesus, ele é fiel. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora te louvo, te agradeço. Glorifico o teu nome, engrandeço o teu nome, Senhor. Te agradecendo, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para pregar a tua palavra, Senhor. Por mais este culto, Senhor. Por esse tempo que o Senhor deu para um refrigério, para um descanso, para as nossas vidas, para um renovo para as nossas vidas, meu Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra devocional. Obrigada, Senhor, pela palavra que me deste. Pelos louvores, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua derramando, Senhor, sobre o meu esposo a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, assim como sobre a minha vida também, Senhor. E mais uma vez, Senhor, obrigada por mais um ano de vida, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, que o Senhor possa estar derramando, Senhor, um óleo fresco sobre a vida dele, de maneira sobrenatural, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, com toda a sorte de bênção, meu Pai, fazendo-se cumprir as tuas promessas, meu Pai. E assim diz o Senhor para ti, homem valente e valoroso és para mim. És homem valente e valoroso para mim. Ó Deus, tu és fiel, papai. Ai, Jesus, não temas, porque estou eu preparando um banquete para sentares e desfrutares daquilo que tenho, porque eu tenho uma promessa e esta promessa vai se cumprir para que o meu nome seja engrandecido e glorificado. E ainda te digo mais, vou te mostrar em sonho, vou te revelar, para que você possa saber que eu sou Deus. Tô eu com a mão estendida sobre a tua vida.
Sou eu que guardo, sou eu que eu te guardo em todo momento, filho meu. És meu filho amado. E ai daquele que toca em ti. Deus maravilhoso, grande Deus, Pai, obrigada, Senhor. Papai, muito obrigada por mais uma oportunidade. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa largar as tendas, que o Senhor possa nos dar condições financeiras para fazermos a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa operar um milagre, Pai, de maneira sobrenatural, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Continua operando, continua trabalhando, meu Deus. Eu creio no teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer, papai. Eis que é chegada a hora, filho. Eis que é chegada a hora, filho. Levante com autoridade, filho meu. Eis que está chegando a hora de manifestar sinais, prodígios, maravilha. O morto vai ressuscitar. O doente vai ser curado. Aqueles que precisam de libertação vai ser liberto. Deus maravilhoso, grande Deus, te agradecemos, meu Senhor, por tudo. Creio no meu Senhor, na vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus maravilhoso, grande Deus, obrigada, meu Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Deus. Continua trabalhando, Pai. Toma, Senhor, une-nos com cordas de amor, justifica o nosso ministério e casamento com o teu sangue carmesim, Senhor. Une-nos com cordas de amor, renova as nossas forças, meu Senhor. Ah, Deus maravilhoso, grande Deus, eu creio, Deus, que o Senhor está preparando, Pai. Ah, Deus maravilhoso, grande, como o Senhor é maravilhoso, meu Senhor. Gratidão, Senhor, graças te dou, meu Senhor. Graças te dou, gratidão, meu Deus, por tudo. Gratidão porque eu tenho visto o Senhor operando. Gratidão que o Senhor tem operado maravilhas, papai querido. Obrigada, meu Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas bênçãos, pelos livramentos que o Senhor tem dado às nossas vidas, Pai, ao longo desses anos de ministério, Pai. Ei, Deus, ai, Senhor Jesus, eis que um tempo novo está chegando, eis que um tempo novo está chegando, eis que muita coisa vai mudar. Meu Deus, obrigada, Jesus.
Ah, Senhor, muito obrigada, meu Senhor. Prepara-nos, ó Deus, prepara-nos, ó Deus. Dai-nos capacidade, meu Senhor, para poder fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Deus maravilhoso, grande. Senhor, eu te agradeço mais uma vez, meu Pai. Gratidão, Senhor. Senhor, toma os nossos filhos, Senhor. Vai de conta aos nossos filhos nesta hora, Senhor. Estende a tua mão sobre a vida deles, meu Senhor. Derramando sobre eles a sabedoria divina, Senhor. O conhecimento, o entendimento, o discernimento da tua palavra, o espírito de excelência, Pai. Para que eles possam entender o teu propósito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que eles estão debaixo das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, seja Israel, assim como as nossas vidas, meu Senhor. Onde eles derramam sobre eles, ó Pai, a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento da tua palavra, espírito de excelência, para dirigir o casamento, a família, para dirigir o trabalho, Senhor. Onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, ser referência para o teu evangelho. Que muitos possam contemplar a bênção do Senhor, Pai. Abençoa 100 vezes mais em tudo que tens abençoado e abençoado outras vidas, Pai. Faça-os prosperar, Pai. Entra com providência na saúde, Senhor. Une os nossos filhos, Senhor, com cordas de amor, Senhor. O amor de Cristo, Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta como 2 guerreiros na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E declaro, Senhor, nesta hora, que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a vida deles, contra a vida, contra a família, contra os negócios, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, cega os olhos dos inimigos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, reveste eles com a tua armadura de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Papai, vai de conta também as nossas noras, Senhor. Em nome de Jesus, reveste elas com a armadura de Deus, entra com providência, na saúde dos nossos filhos e noras, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre elas a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para dirigir o seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus negócios, onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência na saúde. Espírito Santo, traga a memória dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, a memória das nossas noras e o coração das nossas noras. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito, para que eles e elas possam reconhecer e ser gratos a Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, na libertação, transformação e salvação. E vamos dizer, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Vai de conta, levanta elas como mulheres virtuosas. Senhor, estende a mão sobre a casa deles, ó Pai, nesta hora. Derrama chuvas de bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por onde passar, meu Pai, muitos possam contemplar, ó Deus, a Tua presença, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, possa ser referência. Toma os nossos netinhos, Senhor. Possa crescer em sabedoria e graça, em alegria, em amor, Senhor. Entra com providência na saúde. Onde eles chegarem, possa levar a alegria e o amor de Cristo, Senhor. Entra com providência na saúde, Senhor. Deles e dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dai uma boa sorte. Vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças. Livra do perigo, do mal, do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus. Vai de conta, Senhor, aos nossos compadres, Senhor, as suas famílias. Entra com providência na vida deles, dando sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, para que possam conhecer este Deus, o único Deus vivo que dá e que faz todas as coisas, meu Pai. Super necessidade, entra com providência na saúde em todas as áreas. Toma minha mãe como guerreira de oração, meu Pai. Continua levantando ela como guerreira de oração. Entra com providência no espiritual, no físico e no mental, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Esse trabalho lindo da intercessão que ela faz, Pai. Meu Deus, toma minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, minha madrinha, seus filhos.
Vai entrando com providência, derrama sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que possam dirigir suas vidas, super necessidade, curas, enfermidades, entra com providência na saúde, Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Liberta aquele que não é liberto, salva aquele que ainda não é salvo. Possamos dizer, eu e a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor. Vai de encontro nessa hora a todas as nações, meu Pai. Todos os presidentes, governantes, cientistas, médicos, vai de encontro nesta hora, dando a sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Senhor. Temor à tua palavra, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entra com providência na economia, meu Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, vai de conta as nações que estão com as catástrofes e com as guerras. Estende a tua mão, Senhor, que seja o Senhor a dar a última palavra, Senhor. Senhor, nós clamamos salvação e libertação e cura de almas, Senhor, em todo mundo. Vai de conta, Senhor, ao corpo de Cristo, Senhor. Entra com providência, meu Pai, que haja união e unidade no corpo de Cristo. Vai tirando toda a dissensão, todo o ciúme, toda inveja, Pai, em nome de Jesus. Levanta remanescentes, meu Deus, em nome de Jesus. Vai de conta a todos aqueles do qual, ó Deus, nos acompanha, Pai. Derrama sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, Pai. Entra com providência na saúde, em todas as áreas, na família, seja filho, filha, marido, genro, neto, bisneto, toda a parentela, Pai. Prospera, Pai, em nome de Jesus. Vai de conta aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Espírito Santo Consolador, consola esses corações. Derrama paz, alegria, força, coragem, determinação. Espírito Santo Consolador, entra com providência nas partilhas. Entra com provisão de maneira tal que muitos possam contemplar a mão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Visita a casa de cada um nesta hora que perdeu os entes queridos, Pai. Que o teu amor, a tua paz possa estar presente, Pai, em nome de Jesus. Mas de conta aqueles que estão enfermos, eu declaro, o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, pelas tuas pisaduras estão curados e sarados de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, dai-nos uma noite abençoada, Pai. Te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, de concordância, coração da minha esposa, pois está escrito na palavra do Senhor que deixe concordar a terra será concordado nos céus. E eu creio na concordância e te agradeço, meu Deus, por cada vida que nos está a ver, que vai ver. Que o Senhor abençoe poderosamente, Paizinho amado. Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos nós demos. Amém. Beijinhos e abraços. E desde já agradeço mais uma vez todos aqueles que me deram um tempinho para me dar os parabéns. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente na vida de cada um. E eu creio que o Senhor tem mais para dar do que nós temos para pedir. Por isso, obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E cá estaremos, se Deus quiser, no domingo, às 21 horas. Compartilhe com seus amigos a mensagem, vá no YouTube, subscreva no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, pastor Rosemary Capelas, e vamos todos trabalhar para Cristo, porque Jesus ama vocês e nós também. Amém? beijinhos e abraços.